Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos dessa animação que é uma das produções mais recentes do Marvel Studios. Dessa animação que trouxe de volta vários personagens e vários atores já consagrados do universo Marvel lá no cinema. Dessa animação que entrou no multiverso e nos mostrou várias realidades paralelas. Isso mesmo, galera. Venham comigo encarar essa jornada ao desconhecido e ponderem a questão. O que aconteceria se... Bom, galera, e antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, principalmente lá no Instagram, que é onde a gente posta a maioria dos conteúdos. A gente está com um projeto de repaginar muita coisa lá no Instagram do Sessão Cinema, então nos segue principalmente lá, que vocês vão ficar por dentro de todas essas mudanças, além de que é a nossa principal rede social. Mas a gente também publica lá no Hotmart Sparkle, quase todo dia tem conteúdo. Lá no Pinterest, mais recorrentemente, 3 vezes ao dia tem post novo, tem conteúdo novo. A gente também publica fielmente todo dia lá no TikTok. A gente publica várias cenas, sejam para você dublar, seja para você conhecer um novo filme, uma nova série, ou enfim, algum conteúdo que você já assistiu e gostou. Tá tudo lá, todo dia tem cena nova. A gente também publica várias dessas cenas lá no YouTube. Quase todo dia tem conteúdo novo lá no YouTube. A gente publica esse podcast também em outras plataformas, como por exemplo no Spotify e no Google Podcast. E eu recomendo, sinceramente, que vocês nos sigam nessas plataformas em específico de podcast, porque a gente posta um dia antes, a gente posta na sexta. Aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, a gente publica no dia seguinte, no sábado. E também a gente corta bastante coisa, tem que editar por conta de direitos autorais, enfim. Então recomendo que vocês nos sigam lá no Spotify ou no Google Podcast ou em qualquer outra plataforma que tá redondinho lá, que tá o conteúdo por completo. A gente também publica vários livros lá no Wattpad. A gente está neste momento no meio da publicação de Ciara, que é o segundo livro desse universo compartilhado. O primeiro livro foi Elementos de Oni. É só vocês pesquisarem Elementos de Oni, Elementos normal, de normal... Oni, O-N-N-Y, e Ciara se escreve normal, S-I-A-R-A. As redes sociais é tudo Sessão Cinema ou Sessão Cinema OFC, mas tá tudo aqui na descrição para vocês acessarem. E bom galera, falando agora de What If, a análise de hoje, de certa forma, vai ser um pouco diferente. O What If tem 9 episódios, a gente vai explicar inicialmente o que é a série, e depois vai comentar brevemente um pouco sobre cada um. Eu vou falar minha opinião aqui sobre o que se passa em cada episódio. Eu vou tentar não dar spoiler, provavelmente não vai ter spoiler, eu consigo me segurar, mas alguma outra informação vai ter que escapar, principalmente ali dos 2 últimos episódios, então fiquem alertas, fiquem atentos. Recomendo que vocês assistam o What If logo, para de certa forma ter certeza que não vai ter mais spoiler nenhum, beleza? Mas enfim, para começar vamos explicar um pouquinho do que é o What If. Basicamente o What If é um projeto da Marvel, projeto esse que existe nos quadrinhos e tem o objetivo justamente de mostrar realidades paralelas. O que aconteceria se tal evento fosse mudado, se não tivesse acontecido daquela forma, se alguma cena específica fosse mudada, como por exemplo o Killmonger salvar o Homem de Ferro ali no primeiro filme do personagem em 2008, obviamente isso mudaria todo o rumo do universo Marvel, concordam comigo? E a premissa é justamente essa, é você alterar eventos e ver no que deu. E o What If tem 9 episódios, 9 situações que acontecem fora do nosso universo, da nossa linha temporal principal. E aí a gente entra já no primeiro aspecto, porque o What If mexe diretamente com o multiverso. Multiverso que é um assunto que vem sendo citado na Marvel há muito tempo, desde Homem-Aranha Longe de Casa, lá em 2019, mas foi mais aprofundado principalmente em WandaVision e em Loki. E nessas séries tem uma breve explicação do que é o multiverso, de como funciona, mas em What If eles mostram claramente o que é multiverso. Então todos os 9 episódios, na verdade nem todos, né, mas isso é papo para daqui a pouco, a maioria dos episódios do What If acontecem em universos diferentes. Isso é a primeira informação que vocês precisam ter. O objetivo é você mostrar realidades paralelas, universos paralelos que não têm ligação nenhum com o outro. E o principal personagem dessa história é um cara chamado Vigia. O Vigia, que inclusive é um easter egg que já apareceu lá no filme dos Guardiões da Galáxia, mas ele é o personagem principal dessa história. E o objetivo do Vigia, que também é encontrado lá nos quadrinhos, é justamente você observar o universo, você registrar as histórias
apenas olhar, apenas observar e nunca interferir. Esse é o lema do Vigia, tanto nos quadrinhos como aqui em What If. E essa é a informação que vocês precisam ter justamente para entender um pouco mais sobre o que a gente vai falar desses 9 episódios. O primeiro episódio se chama O que aconteceria se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. A premissa desse episódio é muito clara. É justamente mostrar o que aconteceria se a agente Carter tivesse tomado o soro do super soldado no lugar do Steve Rogers, no lugar do Capitão América. E bom, esse episódio foi o primeiro episódio da série. E assim, à primeira vista, ele tem justamente a cara de ser aquele episódio mais localizadozinho, sabe? É um episódio sem muita piração, é um episódio mais tranquilo que não muda muito e de certa forma ainda não dá a cara de What If. Eu acho que existem 2 motivos claros para ele ser colocado ali como o primeiro episódio. O segundo motivo eu cito posteriormente, mas o primeiro motivo é justamente porque ele não mostra o potencial do que é o What If. É basicamente uma história bem semelhante à que foi ali a do Capitão América, só trocando a personagem, com algumas coisas meio piradinhas ali no meio, mas enfim, tinha que ter. Só que ele é um episódio muito leve, sabe? Ele é um episódio muito tranquilo. Eu acho que tem uma proposta interessante. Eu acho que ver a agente Carter tomando o soro do super soldado é uma coisa que todo mundo queria ver, todo mundo sonhou com esse momento, mas é um episódio com um potencial muito grande que ficou um pouco perdido. Ele é muito fechado ali na caixinha, ele é um episódio simples, ele é redondinho, mas ele não engata, ele não empolga. Tem algumas cenas legais, tem algumas cenas interessantes ali, principalmente quando fecha o episódio, mas a construção dele, comparado ao potencial, é um pouco duvidoso. Então, esse episódio, ele é muito importante para apresentar a Capitã Carter. Isso aí é importantíssimo e é usado no futuro. Mas assim, falando como o primeiro episódio, ele serviu mais para apresentar a série. Não do jeito que ela foi sendo desenvolvida, mas sendo aquele primeiro episódio ali, um negócio mais fechadinho. Eu acho que no geral, ele é um dos mais fracos. Não souberam trabalhar bem a personagem da Capitã Carter. Mas enfim, tivemos aí o episódio de estreia de What If. Na semana seguinte, tivemos um dos episódios mais divertidos da série. O que aconteceria se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? E bom, o primeiro ponto que a gente precisa citar desse episódio é justamente que o Chadwick Boseman é quem dubla o T'Challa, é quem dubla o personagem que nesse caso vira o Senhor das Estrelas no lugar do Peter Quill. Então era um dos episódios mais esperados por muita gente, era um dos episódios que, enfim, a galera queria ver. Foi o último trabalho do Chadwick para Marvel, foi o último trabalho do Chadwick em vida, na verdade, e existe todo um novo peso dramático quando se assiste esse episódio após a morte do Chadwick. Primeiro porque a premissa é sensacional. Você tem a mistura de 2 personagens com personalidades incríveis no universo Marvel, que agora são um só. O T'Challa é o Senhor das Estrelas, e isso funcionou de uma maneira sensacional. A gente precisa citar aqui o Peter Quill, certo? Que é o Senhor das Estrelas oficial, mas assim, não tem comparação. É uma coisa que, se o Chadwick tivesse vivo, provavelmente a gente veria no cinema. Ver o T'Challa como o Senhor das Estrelas é um sonho que a Marvel trouxe pra gente e trouxe junto com outros elementos, como por exemplo o Yundum, que morreu lá em Guardiões da Galáxia 2 e trouxe uma nova versão do Thanos, que assim, sensacional. Então esse episódio é basicamente o espírito de What If. É realmente aquele episódio que prendeu a galera, é realmente aquele episódio que engatou todo mundo, que trouxe os elementos que tornam o What If sensacional. Trouxeram tudo para uma realidade, para um universo que é mágico, para um universo que funciona, para um universo que todo mundo queria ver, com elementos, com personagens e com situações icônicas. Então esse segundo episódio, além de ter uma história muito funcional, além de ter uma história que entrega, além de ter um roteiro que é bem amarradinho, eu acho que de certa forma é até em questão de estrutura de roteiro, melhor do que vários outros que a gente vai citar por aqui. Eu acho que ele fica muito lá em cima e no final acaba entregando e você compra tudo envolvendo esse segundo episódio. Além no finalzinho tem, de certa forma, uma cena extra que deixa um certo gancho desnecessário e te tira um pouco daquela história mágica, daquela história incrível. Mas no geral, cara, ele é muito redondinho, ele é muito bem feito, é muito bem escrito e funciona pra caramba. Sem dúvida, é um dos melhores What If dessa temporada. O terceiro episódio foi o que aconteceria se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos. Esse episódio é interessante basicamente porque o intuito dele foi confirmar teorias. Desde muito tempo existe aquela teoria
de que Homem de Ferro 2, O Incrível Hulk e Thor acontecem na mesma semana. Ou seja, esses 3 filmes do universo Marvel, eles meio que são recorrentes entre si, só que acontecem em localidades diferentes. O intuito desse episódio, e eu acho isso muito foda, foi justamente confirmar essa teoria. Eles aproveitam esse gancho, eles citam isso claramente nesse episódio, e após essa confirmação, você tem a redenção de um dos personagens mais excepcionais do universo Marvel. Eu não vou citar aqui qual personagem é esse para não dar spoiler, mas como ele é tratado no episódio, é de certa forma uma homenagem a tudo que eles não conseguiram aproveitar nos filmes do universo da Marvel, principalmente nos filmes correspondentes a esse personagem. Então a gente tem todo um episódio e uma estrutura para ser realmente um episódio especial, para ser realmente um episódio que entrega uma chuva de easter eggs pro público, para ser um episódio que você brinca muito com o que o povo conhece já e trata isso de uma forma muito diferente do que o público pensava que iria assistir, sabe? Do que o público viu no cinema, do que a galera passou a conhecer depois do evento que juntou os Vingadores lá em 2012. O que realmente aconteceria se todos os principais personagens lá do universo Marvel, se o Thor, se o Homem de Ferro, se o Hulk, se o Capitão América, se a Viúva Negra e se o Gavião Arqueiro não existissem naquela realidade. Basicamente tudo a partir daquele momento, dos eventos dos Vingadores ali em 2012, seria diferente. Então de certa forma é mostrado um pouco como seria essa realidade, como seria o universo, como seriam essas situações e claro, com uma redenção daquele personagem que eu já citei. Ele é um episódio um pouco mais dark, é um episódio um pouco mais pesado, é um episódio um pouco mais realmente focado pra quem é fã, pra quem entende das teorias, mas funciona, cara. Esse episódio de easter eggs é um dos que mais funciona pra mim, então eu acho que ele também ficaria lá em cima se houvesse realmente um ranking de melhores episódios. O 4º episódio é sem dúvida e unânime o melhor episódio de toda a temporada. É o episódio que todo mundo gostou, é o episódio que todo mundo achou incrível e é o episódio que todo mundo sentiu um peso dramático absurdo. O que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse o seu coração em vez de perder as suas mãos? Então, galera, esse episódio, ele é muito claro em seu título, mas ele é muito pesado em sua estrutura, é muito pesado em seu roteiro, é muito pesado em como eles desenvolveram tudo envolvendo esse episódio. O que acontece é o seguinte, ao invés dele machucar as suas mãos, ele acaba, sem querer, causando a morte da Christine Palmer. Sim, a parceira dele lá do filme de 2016. Basicamente, o doutor não consegue superar a morte dela. E é justamente isso que leva ele a conhecer a anciã, a conhecer o universo místico e a se tornar o Doutor Estranho. Mas, agora que ele tem o olho de Agamotto e ele pode voltar no tempo, ele toma uma decisão muito pesada, uma decisão muito importante e decide então salvar a Christine a todo custo. O que acontece a partir daí é melhor não contar, é melhor não se aprofundar, porque realmente a experiência disso tudo é gigantesca, sabe? É sem dúvida o episódio mais profundo dessa temporada. É sem dúvida o melhor episódio de todos, de longe. É o mais bem produzido. É o primeiro episódio que tem alguns dos eventos mais sensacionais de toda a temporada e que você conhece uma coisa muito importante do universo Marvel. É um tipo de evento que explica muita coisa do que já aconteceu nesses 10, nesses 12, enfim, em todos esses anos da Marvel, e é um evento que pode trazer muita coisa lá pra frente. Então assim, eu não acho que eu preciso comentar nada mais do que o episódio 4 é o mais grandioso, sensacional e, enfim, importante de toda a primeira temporada. O 5º episódio é o episódio que todo mundo estava curioso pra saber o que ia acontecer. O 5º episódio é aquele que vazou nos trailers e todo mundo já ficou louco. O 5º episódio é o que aconteceria se zumbis. Então, esse episódio basicamente se passa em um mundo apocalíptico onde poucos dos personagens, poucos dos heróis do universo Marvel sobreviveram e ainda não foram infectados. E aí a premissa do episódio, ela é bem simples. É explicar o que aconteceria se grandes heróis fossem dominados dentro de um apocalipse zumbi. Como é que você vai enfrentar, por exemplo, o Visão, ou a Feiticeira Escarlate, ou o Thanos, ou o Capitão América,
se eles fossem zumbis. A questão do episódio é justamente essa. E esse, sem dúvida, é o episódio mais zoeiro de toda a temporada, sabe? É aquele episódio pra você brincar com zumbis. Todo mundo gosta de zumbis. E é um episódio bem despirocado, sabe? É um episódio bem louco, é um episódio cheio de aventura. De certa forma, se você for parar pra pensar, nenhum episódio se leva a sério. Mas esse aqui eu acho que é o que menos se leva a sério. Tem um episódio ali do Thor também mais tarde, que a gente vai falar sobre ele. Mas esse dos zumbis é o episódio, assim, mais louco de todos. Você tem umas aventuras interessantes, você tem algumas interações ali bem interessantes. Você tem uma estrutura bem da hora, sabe? É divertido, é legal, mas é pra você brincar. Cara, o episódio, ele é justamente pra isso. É pra você misturar vários personagens aleatórios que, de certa forma, não se encontrariam normalmente, sabe? São os que sobraram. É pra você ver confrontos super poderosos de personagens, enfim, loucos, porque viraram zumbis. Então, é legal, cara. É um episódio divertido. Ele tem alguns problemas ali no meio, sabe? Tem algumas besteirinhas de roteiro, mas assim, não é pra se levar a sério. E eu acho que, por mais que tenha seus problemazinhos, é legal, sabe? É divertido. O 6º episódio é aquele episódio que eu citei como exemplo lá no início do podcast. O que aconteceria se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? Diferentemente do que muita gente pensou, esse episódio não foi focado no Tony Stark. O episódio é totalmente pro Killmonger, para tratar justamente do personagem dele, do arco dele, da história dele, de toda a personalidade que envolve ali o próprio Killmonger. A questão é a seguinte, o que me pareceu muito esse episódio é que quando saiu o filme do Pantera Negra, muita gente ficou do lado do Killmonger. Muita gente tratou ele como o herói da história e, dependendo da interpretação, você pode até pensar que sim. Agora que o Chadwick Boseman morreu, tem todo um movimento ali, que de certa forma eu acho que não é levado a sério, mas para ressuscitarem o Killmonger e fazerem dele o novo Pantera Negra, trazer de volta ali o Michael B. Jordan. Eu não sei se isso foi realmente pensado para acontecer depois da morte do Chadwick, eu acho que isso já vinha de antes, mas eu acho que existe esse peso também, sabe? Depois da morte do Chadwick envolvendo isso. A questão do episódio é você ver que a personalidade do Killmonger, independente da situação, independente da história dele, independente de qual universo seja, é aquela. É meio doentia, é meio perversa, é meio de vilão, é meio de querer ser o dono da história, sabe? Querer ser o cara mal. E durante todo o Arif, não só esse episódio, mas, enfim, com destaque nesse exclusivamente, só que em todo o Arif, ele é do mesmo jeito. Então, na minha visão, isso é um pouco pra mostrar a personalidade real do que deve ser o Killmonger. É você mostrar realmente o que é o personagem, talvez tirar uma dupla interpretação. Mas enfim, eu acho que é um episódio muito específico. Um dos episódios mais específicos de todos. O 7º episódio é assim... o episódio da piada interna. É o episódio não do Thor, mas do Chris Hemsworth. É basicamente... o que aconteceria se Thor fosse filho único? Cara, esse episódio, ele é uma grande piada em todos os sentidos. Eu falei que o episódio dos zumbis era o episódio mais zoeiro, é um episódio que não se leva a sério, e realmente é, cara. É um episódio despirocadaço. Mas esse do 7º é o episódio mais leve, sabe? Mais pra você se divertir. É o episódio realmente que mostra uma versão do Thor que eu acho que é a versão que mais se compra dele, que a galera sempre mais gostou, sabe? Que é aquele Thor festeiro, que é aquele Thor alegre, que é aquele Thor brincalhão, que é aquele Thor... enfim, o Thor de Guerra Infinita. É basicamente uma versão meio diferente dele, né? De outro universo. É aquele Thor que brinca, é aquele Thor de festa, é aquele Thor alegre. E o episódio é só isso. É só o Thor fazendo uma festa gigantesca. Basicamente é isso. Na Terra. Assim, muita gente não gostou desse episódio. Ficou muito claro que a galera meio que achou que destrataram o Thor, ou que, enfim, não achou legal o episódio. Mas, mano, o episódio é uma piada gigante. Eu acho que, beleza, você podia ir por outro caminho, você podia fazer outras coisas. Mas, mano, desde que eu entendi o que era o episódio, eu decidi só rir. Só rir da piada interna, só rir das referências, só rir do personagem. Então, tem que tirar um pouco um peso desse episódio. É um episódio que desperdiçou uma chance boa, desperdiçou pra caramba. Tinha muitos outros jeitos de se utilizar o Thor, mas tem tantas piadas, cara. É um episódio tão tranquilo, é um episódio tão brincalhão, é um episódio que não faz nem sentido, que dá até pra passar um pano. Então, esse é o episódio da piada, mas que termina com uma cena importantíssima, que eu não vou falar aqui porque é um puta spoiler,
mas que começa uma nova fase da série, que são os 2 últimos episódios. E esses 2 últimos episódios, eu vou tentar não dar spoiler, mas tem uma informação breve que é inevitável dizer, que é justamente a conexão entre esses universos. O 8º episódio e o 9º funcionam juntos. O 8º episódio se chama O que aconteceria se o Ultron tivesse vencido, e o 9º episódio se chama O que aconteceria se o Vigia quebrasse o seu juramento. Basicamente, resumindo muito do que são esses 2 episódios, muito mesmo, sem dar spoiler de como é construído e do que é que acontece. Basicamente, você tem alguns heróis reunidos em um local neutro do universo para enfrentar o Ultron com todas as joias do infinito. Eu não vou explicar muito de como é desenvolvido para chegar até aí. Eu não vou explicar muito de toda essa batalha, de toda a dinâmica que foi desenvolvida, de tudo que foi construído até esse momento, de como isso acontece. Mas o que vocês têm que entender é que em um desses episódios, o Ultron, ele acaba vencendo os Vingadores e dominando a Terra, e chega num ponto tão absurdo de poder que o Vigia precisa interferir. E aí ele reúne uma galera, e aí tem um confronto de uma legião de heróis contra o Ultron com as 6 joias do infinito. E olha, esses 2 episódios, eles são o que seria o ápice de um confronto universal, sabe? É o ápice do confronto do multiverso. É um negócio que talvez no futuro eles vão trabalhar no cinema. Necessita, na verdade, se eles estão entrando em uma porta de multiverso, eles precisam fazer uma batalha multiversal, como já foi citada, que aconteceu uma no passado, lá em Loki, mas eles precisam fazer outra, sabe? E no meu ver, isso de fazer o multiverso se encontrar pareceu muito um teste, do mesmo jeito que eles fizeram a batalha ali em Guerra Civil, como se fosse um teste para a Guerra Infinita, para Ultimato. Então tem um propósito ali no cantinho, sabe? De aprovação, de ver se a galera entendeu, de apresentar esse elemento. E eu acho que em suas proporções, mesmo com alguns defeitozinhos no decorrer do episódio, mesmo com alguns problemas de trama que são muito claros e são muito evidentes, dá certo, sabe? Eu acho que eles tentaram por um caminho do multiverso muito delicado, que era muito arriscado. É difícil entender se você acaba perdendo algum episódio, e isso inclusive aconteceu porque, pra quem não sabe, seriam 10 episódios, eles pularam ficou um para a próxima temporada. Eles pularam esse episódio e já deixou a galera um pouco meio que confusa. Então, você tem esses pequenos problemas de roteiro nesses 2 últimos episódios, mas com uma premissa interessante, sabe? Mostrando principalmente que o Vigia precisou fazer uma coisa que ele jurou não fazer, que era justamente quebrar esses juramentos, o juramento de não interferir. Então tem uns elementos, tem umas coisas nesses 2 últimos episódios que é legal de assistir, que a dinâmica funciona, sabe? O roteiro, eu acho que, por mais que tenha realmente uns defeitos muito claros, você tem uma história. É muito rápido, é tudo muito objetivo, é tudo muito sem explicação, porque realmente precisa ser. Cada episódio tem ali meia hora, e você tem que tratar uma história absurda com QI no máximo 1 hora, não é que foram 2 episódios pra desenvolver isso tudo aí. E na verdade a maior parte ainda ficou pro último, pro episódio 9, as principais coisas. Então você tinha que resolver muita coisa ali em meia hora. Coisas até internas da série, como por exemplo a Capitã Carter, que eu falei que o episódio dela foi o primeiro lá, porque ela tem uma relevância muito grande aqui no último. Então você tem essa trajetória, de certa forma, tem toda uma conversa de roteiro, sabe? Tem toda uma questão de respeito dentro da própria história. Então foram 2 episódios, de certa forma, bem trabalhados em seus limites. Faltou muita coisa, realmente dava pra ser mais explorado, mas você entende. Se você vê como um teste, na verdade a série inteira, você vê ela como uma produção para um futuro próximo, para você explorar mais o multiverso, para você explicar mais o que é multiverso para essa galera nova que tá chegando, faz até sentido. Você dá para passar pano ali nos probleminhas que a série tem, mas cara, se for para entregar algo mais grandioso no futuro, se for para você mexer no multiverso ali com mais cuidado, se for para você aplicar o que você aprendeu aqui em What If, no que você foi entregar, por exemplo, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, aí valeu a pena, sabe? Aí é interessante. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que foi muito essa a premissa da série, foi testar algumas coisas, foi apresentar outras, ver o que deu certo aqui para já usar lá na frente. Então, eu acho que o What If tem muito esse peso, tem muito essa questão. E no meu ver, sai com um saldo positivo. Eu não acho que ela pecou tanto assim quanto algumas pessoas dizem. Eu acho que ela foi bem ok, teve uns episódios meio abaixo da média, mas no geral foi legal, cara. Eu acho que realmente dava pra ter aproveitado mais em alguns pontos,
mas no geral, enfim, ela ficou bem ok. E bom galera, é isso. Muito obrigado se você me escutou até aqui. Muito obrigado se você acompanhou toda essa análise sobre o que aconteceria se... E nos vemos na próxima. Fiquem com Deus, nos sigam em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição. E é isso. Até a próxima e tchau.